Boa noite, gente. Estou aqui produzindo mais um vídeo aí de aprendizagem para vocês e com o objetivo mais de fazer um conhecimento geral aí sobre situações, tá? Aproveitar o momento aí para entender, né? A gente vê tantos gráficos aí e entender também a situação que estamos passando aí para que vocês possam refletir e até mesmo compartilhar com os colegas aí, tá? Sabemos aí que temos aí algumas dificuldades aí, uns trabalhos aí para fazer, tá? Mas não podemos também nos entregar aí, tá? Não precisam se preocupar em fazer conta nesse momento. Observe mais atentamente o caso geral, tá? Não precisa. Às vezes a gente trava aí aprender matemática e fica preocupado, mas o que eu tenho que fazer? Não, tem que observar agora, tá, gente? A gente não precisa ficar eufórico, tá? Eu vou escutar minha filha falando aí de vez em quando, porque a gente está em casa, né? E essa hora aí acontece isso, tá bom, gente? Algo normal, tá bom? Bom, gente, os modelos que temos aí de crescimento, né? Temos o modelo que a gente chama de linear, né? Que é esse modelo linear aí, né? É como se eu estivesse acrescentando um mesmo valor todo dia. Imagine que você tivesse aí nossa epidemia e todos os dias 200 pessoas ficariam doentes. Então você tem 200 hoje, amanhã mais 200, 400, depois mais 200, 600, e assim vai de 200 em 200. Esse é o modelo que a gente chama de linear, né? Ele está um pouco aqui desconfigurado, mas tudo bem. Ele é uma reta. O crescimento dele não é tão violento assim. Então as pessoas vão, de repente elas começam de 200 em 200 a se recuperar e que com um tempo será mais tranquilo, né? Temos um modelo de um comportamento um pouco mais robusto, até mais agressivo, se fosse olhar aí na questão aí de epidemia, que é o polinomial de segundo grau, poderia ter terceiro grau e em diante, né? Ele tem um crescimento mais rápido, né? Conforme você vai aumentando, o crescimento dele vai aumentando também. E também não é assim, é mais difícil. Agora, temos aí um problema maior, que é o crescimento exponencial. Se a gente observar a distância de um ponto ao outro, né, elas vão aumentando cada vez mais. Ó. Se você olhar aqui essa defasagem aqui na vertical, cada vez aumentando. Quer dizer que se aumenta, por exemplo, 2, depois aumenta 4, depois aumenta 8, depois aumenta. É mais ou menos isso, né? Então, isso aqui é um crescimento muito rápido, que na verdade é o quê? Em geral, crescimentos aí em epidemias, né, pandemias, a tendência dele é de ter esse crescimento exponencial. Por isso que precisamos ter esse controle. Por quê? Se a gente não faz esse controle aí da epidemia, a tendência é chegar no caos. Você vê que agora aqui, ó, a partir desse momento, começa a explodir aí, ó, valores vão aumentando aí catastroficamente. Vamos olhar então aqui o que está acontecendo hoje no estado de São Paulo, no Brasil, tá? Bom, se a gente olhar aqui, casos em São Paulo, é que eu estou olhando aqui os novos casos, tá? Aqui vocês vão escutar aí um barulhinho aí, tá, gente? Que esse barulhinho aqui é porque tem crianças de certas horas que poderiam estar dormindo, mas elas participam aqui da videoaula, né? Elas participam aqui da videoaula. Então, todo mundo aí tá aqui, né? Então tá todo mundo. Então faz parte aí da gente que está aí em casa, né? Todos os professores, alunos aí, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, criancinhas para dormir, né? Então, voltando ao nosso assunto, você tem aqui, por exemplo, aqui, novos casos por dia, né? Quando você tem aqui novos casos olhando aqui por dia, ó, observe aqui, cada tempo que passa parece que vai dando um grau a mais ali, vai aumentando. Às vezes diminui um pouco, mas isso aqui
é o valor que a gente está aumentando a cada dia. Ou seja, esse incremento aí não é constante. Não está indo de 2 em 2, de 4 em 4, não, está oscilando. Só que a gente observa que essa oscilação vai aumentando. Começa aqui, tipo, chegando no 1.000, cai menos de 500, depois chega um ponto que está acima de 1.500, depois agora, ó, acima de 2.000, e agora a gente passou dos 2.500 e está oscilando por aí. Ou seja, o crescimento não está de maneira nenhuma forma interessante, né? E aqui, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, os casos em São Paulo, observem bem como que está o crescimento aqui nesses casos aqui de São Paulo, ó. A gente observa muito bem que ele não é uma reta. E se a gente parar para pensar, o que seria isso aqui? Seria um modelo mais exponencial? Ele seria mais um modelo de uma função aí polinomial de segundo grau? Ela é um modelo exponencial isso aqui, tá, gente? Porque a gente observa que no começo do zero, aqui eu estou olhando aqui os últimos 20 dias que a gente está projetando, e até a função que ele mostra aqui, ó, que tem um expoente, isso aqui é um modelo exponencial. Ou seja, é o modelo mais violento delas. Claro que aqui tem uma questão de como que eu fiz o ajuste aqui, né, do gráfico aqui. Então, às vezes, vocês não conseguem ver o quanto que é violento esse crescimento aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, que no primeiro dia da observação tinha 8.755 pessoas, hoje já tem 30.374 aí no espaço aí de 20 dias, né? Então o negócio quase que quadruplicou em 20 dias. Então a gente tem que observar isso daí. O pior de tudo aqui é a quantidade de mortes, tá? Também modelo que exponencial. A gente precisa tomar esses cuidados todos aí, porque as pessoas estão morrendo aí em uma velocidade incrível. Só no estado de São Paulo aí, a gente está chegando aí na faixa de 3.000 pessoas aqui nesse gráfico, né? Então a gente está olhando aqui, essa linha vermelha aqui é o que esperamos aí para frente. Então, ó, o futuro nosso aí, ó, então a gente vai estar chegando a 5.000 pessoas aqui no 29º dia. A gente está olhando do primeiro dia, né? Até no caso aí, o 20º, aqui as mortes está no 20º dia. Daqui 9 dias aí, nós teremos aí uma quantidade de pessoas mortas só no estado de São Paulo, que é um valor extremamente elevado. Vamos pensar que isso aí são vidas, né? Às vezes as pessoas podem até pensar, mas o que é isso, tal. Gente, a gente está hoje em 2.511 pessoas, fora aqueles que ainda não foram confirmados, que morreram por Covid-19. Gente, imagine você colocar essas pessoas uma atrás da outra aí, gente. Quantas pessoas que não dá, gente? Imagina pegando numa rua aí qualquer e colocando uma pessoa morta do lado da outra. Quanta gente que não dá. Gente, imagina uma cidade aí pequena aí com 20.000 pessoas por aí, gente. Você morrer 2.500 pessoas é muita gente sofrendo. Então, depende de nós, né? Vamos olhar aqui no Brasil, ó. No Brasil, os novos casos. Começou poucos casos, né? Crescia. Claro, vamos olhar aqui o que? Aqui eu tô olhando há 41 dias atrás. Então você estava acrescentando, de repente, 200 pessoas, 100, 200, começou a acrescentar 1.000, 2.000, 3.000, acrescentar mais de 5.000, e nesses últimos dias aí, ó, acrescentando 5, 6, 7 mil, agora deu uma pequena queda. Então, quer dizer que a quantidade que vai acrescentando está sempre, de uma certa forma, maior, oscilando num certo ponto. Olha aqui novamente, ó, os casos no Brasil. Você tem aqui, hoje estamos no 20º dia
que estamos acompanhando, estava com 22 mil e no 20º dia aí temos 91.588, né? Então, se a gente olhar aqui 22 mil, 45 mil já estava no 12º dia. Agora, estamos com 91 mil aí, demorou 8 dias para duplicar. Primeiro demorou 12, depois demorou 8 para duplicar a quantidade de casos. E a tendência é que, se a gente não parar, não refletir, as coisas vão piorar. Então, depois a gente tem aqui alguns recados. As mortes, ó, temos a projeção do mesmo jeito, ó. As mortes é a questão perigosa. Muitas vezes você fala, realmente, talvez a pessoa só ficar doente, igual acontece com uma gripe. Quase todo mundo pega, né? A gente conta aí ao longo da vida. Hoje não, porque... Mas embora muitas pessoas peguem a gripe, poucas morrem perto aí. No Brasil, ano passado, morreu 1.109 pessoas no ano inteiro de gripe. E a maioria delas é com pessoas já comprometidas. E que não é o caso aqui, nesses 40 e poucos dias aí, depois que teve a primeira morte, já são mais de 5 mil casos aí, né? Então a gente precisa fazer essa análise, né? Eu estou até aqui com os dados de óbitos aqui, ó, na verdade nós estamos em 6.329 óbitos, né? Então, ó, 6.329, coloquei 8 aqui, e daqui, ó, a gente pode olhar aqui, estamos no 24º dia que eu comecei a fazer essa curva. 24. A gente vai estar chegando a 20 mil daqui 13 dias, gente. Ó, estamos chegando aí em torno de 10 mil. Vamos olhar aqui, 10 mil, ó. 24, 29. Daqui 5 dias estamos chegando a 10 mil pessoas mortas. E o negócio aqui só vai explodindo. Isso aqui é o famoso crescimento exponencial. De repente, essa curva aqui vai subir de maneira, vai quase que tangenciar uma dessas linhas aí na vertical. E depois eu posso fazer o balanço disso aqui, ó. O que é o balanço aqui, ó? Temos o total de casos, temos, ou seja, os casos que vão se acumulando aqui, né? Claro que pessoas vão se recuperando, pessoas vão morrendo, né? E tem os casos ativos. O ideal era que os casos ativos fossem diminuindo, que aí é quando a gente chega o quê? No famoso pico, que o pessoal fala, que é quando os casos ativos começam a diminuir. E os recuperados aumentam, né? Claro. E os casos ativos começam a cair. Claro que o acumulado sempre vai aumentar, com a tendência de estabilizar um certo ponto, ou seja, e os ativos começarem a diminuir, coisa que aconteceu em algum momento, tudo, mas de forma bem discreta, que é quando o pessoal chama de pico. Em outros países, nesse tempo que já estamos com a pandemia instalada aqui, o pico já tinha sido alcançado. E na nossa região, não. Por que será, né? Então, ó, vamos olhar aqui com muito cuidado. Linear, polinomial, do segundo grau no caso, e exponencial. Olha aqui o que acontece. Vai crescendo, de repente o negócio explode. Aí que é o perigo. Olha aqui, ó. Observa bem aqui. Você estava aqui em menos de um pouco mais de 15 mil e chega a quase 35 mil de uma hora para outra. Isso aqui, ó, vai acontecer, vai chegar um ponto que isso aqui vai ter crescimento tão de uma hora para outra enorme aí. A gente que mora aqui na região de Campinas, eu observei mesmo na quinta-feira supermercados lotados, toda situação aí que não poderia acontecer estava acontecendo. Então a gente precisa tomar cuidado. Outro detalhe aqui, gente, ó.
quando a gente observa aqui, este caso aqui, você vai acompanhando, né? Ó, você tem uma linha aqui que é uma tendência, é uma média, ela não está mudando, faz uns dias aí que ela não muda. Essa média. Quer dizer isso daqui? Se você não tem uma mudança nessa linha vermelha, isso significa que não está tendo uma mudança de comportamento das pessoas. Quer dizer que isso aqui vai continuar desse jeito. Ou seja, as mortes vão acontecendo aí, quando vê, está aumentando cada vez mais e o cenário será catastrófico. E tem um outro problema maior. Qual que é o nosso grande problema? É que no momento que esses casos estão aumentando, os hospitais vão ficando lotados de pessoas, e nisso aquelas pessoas que poderiam, com um certo cuidado, se recuperar, não vão se recuperar porque não tem hospital para elas. Elas não terão lugar para ficar. O que vai acontecer com elas? Elas ficarão em casa, morrerão em casa, terão um colapso total. Gente, é questão nossa de consciência. As coisas estão aí. O mundo está acontecendo aí. A gente já está passando. Talvez quem mora aqui em Campinas, na nossa região, não está sofrendo ainda tanto. Porque o negócio foi eficiente. Só que, talvez pelo fato de você saber que ainda ninguém morreu ali, você não viu colega sabendo ali, a morte ou a doença não bateu ali, as coisas vão pegando aí para você, gente. Quando começar, você começa a perder o controle, que aí, ó, é o que é o ponto, ó. De repente você não tem mais controle da situação. O negócio vai aumentando, imagina isso aqui vai duplicando rápido, o negócio vai explodir, gente. Então, ó, vamos tirar algumas lições disso daqui, ó. Modelo linear, é uma reta. Modelo polinomial, ele tem um crescimento um pouquinho mais rápido aí, né? Depende muito do grau, dependendo dos valores. Tem o exponencial, que ele, num certo momento, ele até parece o polinomial, mas de repente tem um crescimento muito rápido aí, né? Com o tempo esse crescimento vai sendo cada vez maior e bem maior, né? Então, e quando a gente olha os casos aqui, ó, até a própria equação mostra aqui, é um expoente que vai mudando. Então, precisamos tomar cuidado por causa disso, tá, gente? Por causa dos modelos. Também, ó, aqui dá para perceber os casos no Brasil, que também vão aumentando cada vez mais, e logo aí teremos 180 mil pessoas, 360 mil, 720 mil, tudo. E se esse pico não vai chegando, ele vai contaminando cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas morrendo. Será que a gente vai esperar o caos para a gente obedecer? Então, pessoal, vamos aí, né, tomar um cuidado, tá, gente? Não vamos esperar o caos acontecer. Lembre-se que quem está carregando o vírus por aí são pessoas sadias, tá? Porque às vezes não sabem que estão com vírus ainda, ou talvez nem saberão, tá? Passaram desapercebido. 80% das pessoas que se contaminam, elas nem ficam sabendo. Só que tem um detalhe, ela está contaminando as outras pessoas. E aí vai esses 20% aí que vão ter sintomas um pouquinho mais complicados. Que aí teremos os outros 7% aí que vão morrer. E que pode ser muitas pessoas, gente. Então, vamos. E pode ser até maior, né, gente? Então, pessoal, ó. Tenho aí um boa noite, tá? Tudo de bom com você. Tô escutando barulho de criança aqui, né? Faz parte, tá? E que tenhamos aí um bom final de semana e bons estudos, tá, gente? Boa recuperação. Tchau.